Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham neste momento pelas redes sociais da nossa paróquia, nós celebramos na Igreja do Brasil a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Esta solenidade é celebrada no dia 29 de junho, que foi na última quarta-feira, não é isso? Quarta-feira. Porém, em alguns países, a Igreja, a Santa Sé, concede que algumas festas sejam transferidas. Festas que caem num dia de semana, sejam transferidas para o domingo, uma vez que não é dia santo, que não é feriado, então a Igreja autoriza que algumas festas sejam celebradas no domingo após aquela solenidade. No caso de Roma, é feriado, portanto foi celebrado no dia 29, como em outros países também, certamente. E aqui no Brasil, então, é uma das festas que foram colocadas no domingo após, então, o dia 29. Portanto, hoje celebramos esta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que foi celebrado então no último dia 29. A Igreja celebra a festa de São Pedro e São Paulo desde o século III. Esta solenidade de hoje, de São Pedro e São Paulo, dentro da liturgia, ela é celebrada até mesmo antes do Natal. O Natal passou a ser celebrado na liturgia depois do século IV, quase século V. Portanto, a solenidade de hoje é mais antiga, é celebrada na Igreja, portanto, é mais antiga do que o próprio Natal. A Igreja já celebrava os apóstolos São Pedro e São Paulo antes mesmo de celebrar o Natal, para mostrar então a importância da solenidade de hoje, pois Pedro e Paulo são considerados as duas colunas da Igreja, as duas colunas sobre a qual Cristo edificou a sua Igreja. Paulo, através da pregação, e Pedro é aquele que recebeu do próprio Cristo o encargo do poder das chaves, do poder de ligar e desligar, como nós bem vimos no Evangelho de hoje. Portanto, os dois, eles se destacam no grupo dos apóstolos, os dois se destacam no início da pregação da Igreja, justamente pela sua pregação, pelas suas ações na Igreja de Cristo. Gostaria de chamar a atenção alguns pontos da liturgia de hoje, sobretudo voltados para Pedro, já que Pedro foi o primeiro, Pedro escolhido por Cristo, a quem Cristo escolheu para edificar a sua Igreja. No Evangelho de São Mateus, que nós ouvimos há pouco, Pedro faz a sua confissão a Jesus, reconhecendo verdadeiramente quem Jesus é. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E é justamente com base nessa confissão de fé de Pedro que, de certa forma, é conferida a tarefa de Pedro, a sua tarefa particular. E a tarefa de Pedro na Igreja se destaca, se qualifica por três imagens. A imagem da rocha, da pedra de fundamento, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Tu és a pedra de fundamento, a pedra angular, a rocha. Depois, o poder das chaves, eu te darei as chaves do reino dos céus. E depois o poder de ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E ali Jesus entregava, de certa forma, os três munos, os três serviços de Pedro na Igreja. Serviços esse que nós chamamos de munos, que quer dizer serviço, portanto, munos que até hoje é missão específica do sucessor de Pedro, que é o Papa.
Por isso que hoje também, no dia de São Pedro e São Paulo, nós celebramos o dia do Papa. Rezamos pelo Papa Francisco, que é o legítimo sucessor do apóstolo São Pedro, né? Seja pela linhagem histórica, se nós formos seguir a história, nós chegaremos de Francisco a Pedro, de Pedro a Francisco, seja pelo ministério que ele exerce na igreja. Portanto, Pedro como pedra, como rocha, em quem Cristo vai fazer, como vai edificar o fundamento da sua igreja. Depois, o poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E depois o poder de ligar e desligar. Os 3 munos. O primeiro, da pedra, que significa a catolicidade da igreja. A igreja católica, a igreja universal. Portanto, a igreja católica, que é universal, que está espalhada pelo mundo inteiro, tem como fundamento Pedro. A igreja de Cristo, a igreja é de Cristo, mas ele a fundou, ele a edificou sobre um fundamento. Esse fundamento, essa pedra, se chama Pedro. Portanto, Jesus edificou a sua igreja na terra sobre o apóstolo Pedro, né? E isso não só é um dado histórico, como é um dado também do próprio Evangelho. Nós vimos isso: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja católica é a igreja de Cristo, fundada sobre Pedro. Pedro é o sinal visível do fundamento da igreja de Cristo na terra. Portanto, a verdadeira igreja é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja é aquela que Cristo edificou sobre a pedra de fundamento, que é Pedro. Portanto, a catolicidade da igreja. Depois, o poder das chaves. As chaves significa a autoridade de Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E Pedro vai usar desta autoridade. Que autoridade é essa que ele terá por meio dessas chaves? O que significam essas chaves? Essas chaves significam a autoridade que Pedro tinha, juntamente depois com o grupo dos apóstolos, de justamente abrir as portas do reino dos céus para os irmãos. E é essas chaves que a igreja católica detém até hoje. A igreja católica tem essas chaves, porque foi dada a Pedro, foi dado aos apóstolos, foi dado a ela. E como é que nós usamos estas chaves? Por meio da pregação, por meio da pregação da palavra, por meio da conversão. Portanto, Pedro, nós vamos ver isso depois lá nos Atos dos Apóstolos. Pedro vai pregar a palavra de Deus aos pagãos, aos gentios. Pedro vai pregar a palavra de Deus aos samaritanos. Pedro vai anunciar, pregar e conduzir a muitos a uma verdadeira conversão. A conversão é justamente a transformação da vida, do coração para Deus, para a salvação de Deus. Por isso, meus irmãos, as chaves significam a autoridade que Cristo deu a Pedro e a sua igreja para justamente conduzir os irmãos para Deus. E a gente vai conduzir os irmãos para Deus através da pregação do Evangelho, que fará com que as pessoas possam verdadeiramente se converter. Por isso que até hoje nós temos essa imagem de Pedro, que tem as chaves do céu, né? Pedro, aquele que abre as portas do céu. Sim, ele abre as portas do céu por meio desta pregação e por meio da conversão. Ouvindo Pedro que pregava o Evangelho de Cristo, muitos se convertiam e muitos se salvavam. E até hoje é assim. Portanto, quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo, mas Cristo a salva por meio da igreja. Cristo salva a humanidade através da autoridade que Ele confiou à sua igreja, através do apóstolo Pedro. Portanto, é de Cristo que vem a salvação, é em Cristo que se dá a conversão, mas a conversão em Cristo se dá por meio da transformação do homem através
da audição, do ouvir a palavra, do se deixar conduzir pela palavra, da pregação. E a pregação vem da igreja. Por isso, nós podemos dizer que pela igreja nos vem a salvação. Mas a salvação é dada por Cristo, por Deus. Mas ela nos é dada, nos é oferecida por meio da pregação da igreja. Por isso que Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. É como se Pedro tivesse a chave da despensa, aonde ele abre e nós vamos em busca do alimento. É exatamente isso. Pedro tem as chaves, mas o que vai matar a fome é o alimento que está dentro da despensa que será aberta pelas chaves. Portanto, a igreja tem a chave, mas ela abre, por isso ela é chamada dispenseira, dispensadora dos mistérios de Cristo. A igreja é quem abre a porta para que nós possamos entrar e receber e usufruir e alimentar-se de tudo aquilo que Cristo nos deixou como via de caminho de salvação, como via de caminho para o Pai. Ele o deixou para a sua igreja. E por fim, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Portanto, Pedro também é aquele que governa, que pastoreia. Ligar e desligar significa justamente governar. Não é assim que o governo faz? O governo não liga e desliga, né? Ele coloca e tira leis, normas, enfim, através do Congresso e tudo mais, ele vai governando, ele vai ligando e desligando. Assim também é o ministério de Pedro. Claro que de um exemplo, mas de uma forma diferente. Ele vai governando, pastoreando o rebanho que é do Senhor. Ele vai conduzindo as ovelhas do Senhor através justamente desta função de ligar e desligar, de unir, de reconciliar, mas também de julgar, mas também de muitas vezes tirar, né? Também de muitas vezes dividir aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, aquilo que atrapalha, de expulsar, de tirar, de afastar de nós toda e qualquer tentação que possa nos impedir de ir a Cristo. Portanto, o poder de ligar e de desligar. Esta também é a função de governar, de pastorear, que foi dada por Cristo a Pedro. Portanto, meus irmãos, o ministério de Pedro se revela, por um lado, revela a debilidade que é própria do homem, mas ao mesmo tempo também revela a força de Deus, né? Porque é precisamente na debilidade, na dificuldade, na fraqueza do homem que o Senhor manifesta a sua força. Demonstra que é Ele mesmo quem constrói através dos homens débeis. É o próprio Senhor que constrói através da debilidade humana, da fraqueza humana, a sua igreja. Portanto, a igreja é santa e pecadora, porque ela é santa porque ela é de Cristo. Ela é santa porque ela é Cristo quem a fundou, é Cristo quem a edificou. Mas ela é pecadora, porque essa igreja santa foi edificada sobre a fraqueza, a debilidade de um homem chamado Pedro. Portanto, meus irmãos, peçamos hoje a Pedro, também a Paulo, que juntamente com Pedro deu testemunho da fé em Cristo, juntamente com Pedro também pastoreou o rebanho do Senhor, juntamente com Pedro também foi alguém que serviu de fundamento para a fé de tantos homens e mulheres que se convertiam para Deus. A ele também, por isso a igreja une os dois no mesmo dia, né? A igreja celebra os dois, o martírio dos dois no mesmo dia, justamente para mostrar que os dois foram aqueles que tornaram-se de fato colunas sobre as quais se edifica, se mantém e prevalece a igreja de Jesus Cristo. Que a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, sobretudo o modelo de São Pedro e São Paulo, continue a inspirar a igreja, e que a igreja leve adiante a sua missão de pregar o evangelho, de conduzir os homens para Deus, e assim
proporcionar a salvação que vem de Deus e que Ele confiou à sua dispensadora, que é a igreja de Pedro e Paulo. Assim seja. Amém.